FCC, 2020, Analista Legislativo, ALAP, Atividade de Tecnologia da Informação, Desenvolvedor de Sistemas. Quando um processo do sistema operacional tem mais espaço de endereçamento do que o computador tem de memória principal e o processo deseja utilizá-lo inteiramente, isso, a, incorrerá em erro no espaço de endereçamento, travando a máquina. B, incorrerá em erro no espaço de endereçamento. Todavia, o ciclo de processamento se completará solicitando intervenção externa. C, pode ser resolvido pelo uso de memória virtual. D, evidencia erro de planejamento, obrigando o administrador a adquirir mais recursos de memória. E, não tem como ocorrer, pois todos os processos que são alocados em um computador já são estabelecidos dentro dos recursos computacionais existentes. Essa questão será respondida nas palavras de Tannenbaum, se não vejamos, o que acontece se um processo tem mais espaço de endereçamento do que o computador tem de memória principal e o processo quer usá-lo inteiramente. Nos primeiros computadores, ele não teria sorte. Hoje, existe uma técnica chamada memória virtual na qual o sistema operacional mantém parte do espaço de endereçamento na memória principal e parte no disco, enviando trechos entre eles para lá e para cá conforme a necessidade. Na essência, o sistema operacional cria a abstração de um espaço de endereçamento como o conjunto de endereços ao qual um processo pode se referir. O espaço de endereçamento é desacoplado da memória física da máquina e pode ser maior ou menor do que a memória física. O gerenciamento de espaços de endereçamento e da memória física forma uma parte importante do que faz um sistema operacional. Esse trecho nos leva à alternativa C como gabarito. O problema que consta na letra A é muito genérico e várias coisas podem desencadear isso, como por exemplo um estouro de pilha. Dessa forma, temos que uma aplicação consumiu mais recursos da pilha do que estava disponível. O erro da letra B também é uma situação genérica, pois vários erros podem acarretar esta situação, dentre as quais podemos citar erros de paginação. Com relação à letra D, não há necessidade de adquirir mais recursos de memória, pois por meio da memória virtual o próprio sistema desenrola a situação. Por fim, a letra I é incorreta, pois é muito comum acontecer de um processo consumir mais recursos do que está disponível. Nesse caso, a memória virtual entra em cena para resolver a treta. Gabarito, letra C. Gualimp, 2020, técnico, Prefeitura de Areal, Informática. Qual memória é conhecida como memória central, sendo uma memória de rápido acesso e que armazena os dados de informações, programas, objetos, dados de entrada e saída, dados do sistema operacional? A. Memória principal. B. Memória de leitura. C. Memória cache. D. Memória externa. Qual memória é conhecida como memória central, sendo uma memória de rápido acesso e que armazena os dados de informações, programas, objetos, dados de entrada e saída, dados do sistema operacional? Veja que qualquer memória armazena dados e informações, como programas, objetos, entre outros. Agora, não é correto afirmar que qualquer memória é uma memória central e uma memória de rápido acesso. Justamente para diferenciar os tipos de memória que nós temos uma hierarquia de memória, que pode ser vista a seguir. Veja que quanto mais perto do topo da pirâmide mais cara a memória, porém mais veloz e menor a capacidade. E isso tem uma razão. As memórias da base da pirâmide, memórias secundárias, são aquelas que têm a função de armazenar dados que não serão utilizados com frequência pelo processador, como por exemplo fotos, vídeos, etc. As memórias secundárias são os nossos HDs, SSDs, pendrives, etc. São memórias de acesso mais lento. Já a memória principal é uma memória que fica mais próxima ao processador, responsável por executar as instruções dos programas. É uma memória de acesso mais rápido que a secundária e justamente armazena dados que são acessados pelo processador para executar as instruções. Quando executamos um programa, como um editor de texto, ele é carregado para a memória principal para que possa ser executado. Enquanto não é executado, ele simplesmente está armazenado na memória secundária. A memória cache está ainda mais próxima ao processador do que a memória principal, também chamada memória RAM. Ela foi criada para acelerar a velocidade de transferência das informações entre memória principal e processador,
podendo inclusive estar localizado externa, cache L3, ou internamente, L1 na mesma pastilha e L2 no mesmo chip, ao processador. Funciona como intermediário. As regiões mais utilizadas na memória principal são replicadas para a memória cache para que não precisem ser buscadas na memória RAM, que fica mais longe e é mais demorado. Os registradores são internos ao processador e armazenam instruções e dados que estão sendo manipulados em cada operação executada pelo processador. Possuem reduzida capacidade, mas altíssima velocidade. Por fim, é importante deixar claro que da memória principal para cima as memórias são voláteis, ou seja, os dados nela contidos são perdidos com o desligamento do equipamento. Já a memória secundária é não volátil, mantendo os dados mesmo com o desligamento do equipamento. A memória principal. Correta. De fato, trata-se de uma memória de rápido acesso, e de certa forma central, ficando entre o processador e a memória secundária, HDDs, SSDs, etc. Mas agora vejamos o que diz o professor Jorge Muniz Barreto. A memória principal também é conhecida como memória central. É uma memória de rápido acesso e que armazena os dados, informações, programas, objetos, dados de entrada e saída, dados do sistema operacional, etc. Capaz que fariam isso, não é mesmo? B. Memória de leitura. Incorreta. Segundo o professor Jorge Muniz Barreto, outro tipo de circuito integrado de memória é não volátil. Estes circuitos conservam os dados que estavam sob sua custódia mesmo que a máquina esteja desligada. Em compensação, um microcomputador em operação normal não consegue escrever nenhuma neles, apenas lê-los é possível. É o circuito do tipo ROM, Read-Only Memory ou memória apenas para leitura. Tratam-se das memórias de leitura que costumam vir instaladas de fábrica na placa-mãe, e que trazem informações básicas gravadas para o funcionamento do equipamento como a BIOS ou um firmware. São exemplos, PROM, EPROM, IEPROM, entre outras. C. Memória cache. Incorreta. Já comentamos acima, mas vamos mencionar a definição do professor Jorge Muniz Barreto, já que a banca copiou a sua definição. Esta memória está localizada na placa-mãe e é formada por vários circuitos integrados RAM do tipo SRAM, Static RAM, e é muito mais rápida que a do tipo RAM convencional, porque não usa o método capacitivo de armazenamento e sim dispositivos de dois estados como os flips-flops, circuito eletrônico que pode assumir um de dois estados, determinados por uma ou duas entradas. Veja que o erro está em afirmar que é uma memória central, quando na verdade ela está muito próxima ao processador, e em algumas vezes no mesmo chip. Fora isso, não está incorreto dizer que ela armazena dados e possui rápido acesso. D. Memória externa. Incorreta. Vamos, mais uma vez, copiar a definição do professor Jorge Muniz Barreto. Memória externa ou memória auxiliares. External memory é aquela que se vale de meios magnéticos externos à CPU, como fitas, disquetes, discos zip, CD-ROMs, etc., para armazenar informações, as quais não são possíveis serem gravados na memória principal, pelo fato da mesma ser volátil. Aqui o erro é quase completo em relação ao enunciado. Não é uma memória de acesso rápido e tão pouco central. A única coisa que podemos sustentar é que armazena dados e informações, como qualquer memória faz. Gabarito. Letra A. 6, 2019. Técnico, UFRR, Tecnologia da Informação. Considerada uma técnica computacional usada pelos sistemas operacionais para aumentar a quantidade de memória real do computador a fim de rodar os programas e o próprio sistema sem travamentos. Essa memória virtual que vai auxiliar a memória RAM fica armazenada no seu HD e tem diferenças de sistema para sistema, porém cumpre a mesma função. O texto refere-se a swap. B. ROM. C. Micro SD. D. Smart RAM. I. Pages. Sys. A. Swap. Correto. Item correto. O texto se refere ao tipo de memória virtual denominada swap, ou área de troca, que definimos como um espaço de memória secundária, principalmente em HDS, para quando a memória principal, RAM, estiver totalmente ocupada, os processos sejam alocados nela. B. ROM errado. ROM,
Read-only memory, memória somente de leitura, é o tipo de memória que fornece apenas leitura, ou seja, uma vez gravados os dados não há a possibilidade de alteração, sua utilização é comum em firmwares e CD-ROMs. C. MicroSD. Errado. MicroSD não é um tipo de memória, mas sim um dispositivo de armazenamento composto por memórias flash. D. Smart RAM. Errado. O item apresenta um termo que não faz parte do escopo de técnicas computacionais ou tipos de memórias. I. Pages. Sys. Errado. Item incorreto, pages. Sys não condiz com a descrição do enunciado da questão. Aqui a banca tenta confundir o candidato, pois no Windows existe um arquivo denominado pagefile. Sys que é o arquivo de paginação do Windows, utilizado para fazer a chamada da memória virtual no disco rígido. Gabarito, letra A. Instituto AOCP, 2019, Analista de Tecnologia da Informação, UFFS. Existe uma técnica utilizada em sistemas operacionais para a organização da memória, principalmente para a implementação de memória virtual, que faz com que a memória física seja enxergada como quadros de páginas, frames, e a memória lógica como páginas, pages, ambas possuindo os mesmos tamanhos. Qual é o nome dessa técnica? A. Virtualização. B. Segmentação. C. Paginação. D. Encapsulamento. E. Enquadramento. Caro aluno, pela rápida leitura da questão, já percebemos que seria segmentação ou paginação. Ambas são técnicas para fornecer ao processo uma quantidade de memória além daquela que o computador teria disponível fisicamente e a isso dá-se o nome de memória virtual. A diferença entre as duas possíveis respostas será vista a seguir. Segmentação: os programas são separados em módulos, seções, durante a compilação e podem ter tamanhos diferentes. Assim, o sistema operacional pode realocar cada segmento de acordo com a necessidade. Paginação: os programas têm seus espaços separados durante a execução, logo o programador não precisa se preocupar. Os tamanhos das páginas são fixos. Segmentação com paginação: usa páginas dentro de segmentos. Como a questão fala em frames, páginas e tamanho fixo, mesmos tamanhos, a resposta é paginação. Gabarito, letra C. NEC UFMA, 2019, Analista de Tecnologia da Informação, UFMA. Técnica de gerenciamento de memória que combina a memória principal e a secundária, dando ao usuário a ideia de existir uma memória maior que a memória principal. A. Swapping. B. Paginação. C. Segmentação. D. Memória virtual. I. Escalonamento. Vamos analisar as opções. A. Swapping. Item errado. A técnica de swapping é usada na paginação. O swap é a memória virtual e quando uma página precisa entrar na memória principal e não existe espaço, uma página da memória principal é eleita para sair, sendo copiada para a memória secundária. Esse procedimento é o swap out, e nesse momento o espaço é aberto para a página nova. Quando a página vai da memória secundária para a principal, ocorre o swap in. Esse movimento entre memória principal e secundária e vice-versa é o swapping. B. Paginação. Item errado. A paginação é uma técnica de memória virtual, onde o compilador não atua, logo o executável não vem especialmente preparado para a paginação, ao contrário da segmentação. O sistema operacional é quem trata de criar páginas de mesmo tamanho e as troca de acordo com a necessidade. C. Segmentação. Item errado. A segmentação é outra técnica de memória virtual, onde o compilador divide o programa em pedaços de tamanhos variáveis e o sistema operacional pode comutá-los na memória. D. Memória virtual. Item correto. A memória virtual é a técnica que une a memória principal, RAM, e a secundária, disco, de forma que cada processo tem acesso a uma área muito maior do que teria sem a técnica. I. Escalonamento. Item errado. O escalonamento, scheduling, é a técnica de escolher o próximo processo a entrar em execução e remover o atual da execução. Esse passo é complexo, pois precisa copiar os registradores do processador para que o processo possa retornar de onde parou e carregar as informações do novo processo a entrar em execução. Gabarito, letra D. Instituto AOCP,
2019, analista censitário, IBGE, análise de sistemas, suporte à produção. Em sistemas operacionais, só, modernos, a gestão da memória é dinâmica e uma responsabilidade do só. Existem duas formas de fazer esse gerenciamento: mapa de bits e listas livres. Tratando especificamente sobre listas livres, há várias formas de tratar o espaço livre em memória, uma delas é o Best Fit. Assinale a alternativa que descreve a função do algoritmo Best Fit. A. Pesquisa a lista inteira e escolhe o menor segmento de memória livre que seja adequado ao processo. B. Mantém memorizado sempre um segmento de memória de tamanho suficiente e disponível. C. Escolhe sempre o maior espaço de memória disponível. D. Busca o primeiro espaço de memória livre suficientemente grande. E. Mantém uma lista extra de segmentos de memória disponíveis e de tamanho geralmente mais solicitados. Caro aluno, a alocação de memória é uma tarefa complicada, pois, entre os diversos problemas possíveis, pode deixar espaços inutilizáveis e é o que ocorre com a Best Fit. Ela busca o menor espaço que seja maior ou igual ao solicitado. Se tivermos 3 espaços livres com tamanho de 3, 5 e 9 MB e um processo precisar de 2 MB, o espaço de 3 MB será dividido em um de 2 a ser dado ao processo e teremos 1 MB livre. O problema dessa técnica é que se a diferença entre espaço livre e espaço pedido for muito pequena, imagine sobrarem 4 bytes, seria um espaço virtualmente impossível de ser solicitado por um processo e podemos ter vários blocos inúteis assim na memória. Por isso, embora pareça, num primeiro momento, a técnica mais lógica, existem outras disponíveis com vantagens e desvantagens. Gabarito. Letra A. Sesgran-Hill, 2018. Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Engenharia de Equipamentos, Eletrônica. A gerência de memória de um sistema operacional, dentre outras funções, define a política que será utilizada para escolher a região da memória que um processo ocupará ao ser carregado para execução. O processo de alocação e liberação das regiões da memória, dependendo da política escolhida, pode ocasionar situações em que pequenas regiões livres nos espaços entre regiões alocadas a outros processos se tornem difíceis de ser utilizadas, pois seu tamanho não comporta facilmente outros processos, configurando um fenômeno conhecido como a fragmentação. B. Interrupção. C. Deadlock. D. Starvation. E. Troca de contextos. Para a resolução desta questão vamos partir do seguinte pensamento: temos 5 arquivos e 3 segmentos. O primeiro arquivo possui 7K de armazenamento, o segundo possui 8K, o terceiro possui 13K, o quarto possui 5K e o quinto possui 4K. Os nossos 3 segmentos possuem 7K, 8K e 13K respectivamente. Na hora de armazenar os dados, os 3 primeiros arquivos são armazenados e tudo acontece muito bem, pois ambos, arquivo e segmento, são do mesmo tamanho. Em um dado momento o arquivo do segmento 0, que possui 7K, foi removido e foi inserido um arquivo que possui 5K. Como colocamos um arquivo de 5K em um segmento de 7K, sobram 2K, ou seja, o segmento foi quebrado, fragmentado. Em seguida, vamos tentar inserir o arquivo que possui 4K, mas perceba que o espaço disponível é de 2K e o arquivo não cabe ali. Mas o espaço que contém o arquivo com 8K foi liberado e vamos inserir o arquivo neste novo espaço. Como o espaço possui 8K e o arquivo 4K, sobram 4K. Isto é a fragmentação. Ela pode ocasionar situações em que pequenas regiões livres nos espaços entre regiões alocadas a outros processos se tornem difíceis de ser utilizadas, pois seu tamanho não comporta facilmente outros processos. Por isso, nosso gabarito é letra A. A interrupção, letra B, é um recurso, basicamente, de controle utilizado pelo processador para indicar quem deve utilizar o sistema e em que momento. Em regra, quem possui maior prioridade tem preferência sobre os de menor prioridade. Dessa forma, quando eles chegam o processador interrompe os de menor prioridade para que os grandões sejam executados. O deadlock, letra C, é o que chamamos de impasse. Nesta situação temos 2 processos, os quais cada um está consumindo recursos, mas ficam pedindo para utilizar outro recurso. Nesta situação temos o seguinte:
o processo A está utilizando um recurso e, sem concluir o que está fazendo, faz o pedido de outro recurso, que está sendo utilizado pelo processo B. O processo B, por sua vez, faz a mesma coisa. Está utilizando um recurso, e sem concluir o que está fazendo, pede outro recurso, mas de uso do processo A. Em resumo, o processo A nunca conseguirá utilizar o recurso e o processo B também, a isso damos o nome de impasse, ou deadlock. O conceito de starvation, ou inanição, letra D, é muito parecido com o impasse. Nesta situação temos processos sendo executados de forma indefinida, mas não realizam qualquer progresso. A troca de contextos, letra E, acontece quando dois processos são trocados pelo sistema operacional de modo que o conteúdo dos registradores do processo que está deixando a CPU são salvos e em seguida são carregados com os valores referentes ao do novo processo que será executado. Gabarito, letra A. Sesgran Hill, 2018, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas Infraestrutura. A gerência de memória visa maximizar o número de usuários e aplicações, utilizando de forma eficiente o espaço da memória principal. A política de substituição de páginas visa selecionar, dentre as páginas alocadas, qual deverá ser liberada. O algoritmo de substituição de página que seleciona a página na memória principal que está há mais tempo sem ser referenciada é o A. Clock. B. LFU. C. LRU. D. FIFO. E FIFO com buffer. A questão cobra conhecimento sobre os algoritmos de substituição de páginas. Esse tipo de algoritmo é utilizado para desafogo do sistema. Quando um sistema está paginado, significa que estamos fazendo uso de memória virtual, ou seja, o sistema está precisando de mais memória do que aquela física que está disponível. A paginação consiste, portanto, em organizar a memória em blocos de tamanho fixo. Infelizmente, a quantidade de bloco, às vezes, não é suficiente e por isso se faz necessário o uso dos algoritmos de substituição que irão remover páginas de acordo com o algoritmo utilizado. Dentre os algoritmos, podemos conversar sobre o FIFO, letra D. Este algoritmo preconiza que se deve substituir a página que está há mais tempo na fila, ou seja, remover a página que ocupa o primeiro lugar na fila. A expressão FIFO com buffer podemos utilizar para relatar o funcionamento da fila quando uma página é carregada. Um outro algoritmo que podemos conversar é o clock, letra A, ou algoritmo de substituição de páginas do relógio. Neste algoritmo temos os quadros todos organizados em forma de lista circular, daí o nome clock, de modo que temos um ponteiro apontando para a página mais antiga. Quando acontece a falta de página, há inspeção na página que está sendo apontada. Se o bit de referência for 0, a página é removida. Caso o bit de referência seja 1, ele é zerado e o ponteiro avança para a próxima página. Um terceiro algoritmo que fará parte da nossa conversa é conhecido como algoritmo de substituição de páginas usadas menos recentemente, LRU, Last Recently Used. Este algoritmo busca remover as páginas que não são utilizadas há mais tempo. Isso significa que o algoritmo LRU consiste em selecionar a página na memória principal que está há mais tempo sem ser utilizada, ou que foi menos utilizada recentemente. Assim, nosso gabarito é letra C. Antes de fecharmos, precisamos conversar sobre um último algoritmo, menos usado frequentemente, LFU, Least Frequently Used. Este algoritmo elimina as páginas que foram acessadas com menos frequência. Os algoritmos LRU e LFU são muito parecidos. Vejamos um exemplo para tentarmos deixar claro a diferença entre eles. Em ambos exemplos temos 3 páginas A, B e C. Exemplo LRU para este exemplo, considere que temos apenas 2 blocos, logo, podemos utilizar apenas 2 páginas por vez. No primeiro evento há uma referência à página A. No segundo evento, à página B. No terceiro evento iremos tentar inserir C, mas perceba que os blocos estão cheios. Dessa forma ele precisa remover alguém. Assim, ele olha para as páginas e pergunta: quem foi referenciada há mais tempo das duas? Nesse caso é a página A, por isso ele tende a remover a página usada menos recentemente, ou a que não é utilizada há mais tempo. Exemplo LFU: no primeiro evento há uma referência à página A.
No segundo evento, a página B. No terceiro evento, temos uma nova referência A. No quarto evento temos uma referência C. Por fim, no quinto evento temos uma nova referência B. Perceba que A e B foram utilizados duas vezes e C foi utilizado um. Assim, no momento de remover a página ele irá retirar aquela que foi utilizada com menos frequência. Gabarito, letra C. Sesgran Rio, 2018, Profissional Petrobras de nível superior, Petrobras, Administração. Na implementação da memória virtual em sistemas operacionais, é necessário definir, dentre outros elementos, a política de substituição de páginas. Esses algoritmos escolhem qual página deverá deixar a memória real, chamada página vítima, e voltar ao meio secundário de armazenamento, a fim de ceder espaço a outra página requisitada pelo processador e atender à requisição de falha de página. Uma das formas de implementação desses mecanismos de substituição de páginas prevê a utilização de bits auxiliares associados às páginas. Nesse contexto, qual a função do bit de sujeira, dirt bit? A. Evitar a utilização de um algoritmo de substituição de páginas da classe local. B. Evitar que uma página seja eleita como vítima, ou seja, tenha de deixar a memória. C. Indicar quando uma página foi alterada durante a execução de um processo. D. Indicar se a página é candidata à ocorrência de trashing. E. Indicar se a página foi referenciada dentro de um intervalo de tempo. Memória virtual é um recurso utilizado pelo sistema operacional para funcionar como uma extensão da RAM. Uma parte livre do HD armazena os dados dos programas em execução quando não houver mais espaço na RAM, funcionando como se fosse uma extensão da RAM. É importante notar que este recurso tem como objetivo aumentar a capacidade de memória RAM, e não a velocidade de processamento. O uso da memória virtual implica na utilização do HD, que é um dispositivo eletromecânico, portanto, um dispositivo mais lento do que os dispositivos unicamente eletrônicos, como os chips de memória RAM. O sistema operacional torna-se capaz de executar aplicações mesmo que os programas em execução superem a capacidade da memória RAM, através de técnicas conhecidas como paginação e segmentação, cujas definições são encontradas a seguir. A paginação é um processo da gerência de memória onde o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em páginas do mesmo tamanho, onde cada página virtual possui uma entrada na tabela, com informações que permitem ao sistema localizar a página real correspondente. Quando um programa é executado, as páginas virtuais são transferidas do HD para a memória principal e colocadas em frames, páginas reais. Segmentação é um procedimento da gerência de memória, onde os programas são divididos em subrotinas e estruturas de dados, e depois são colocados em blocos de informações na memória que possuem tamanhos diferentes com seu próprio espaço de endereçamento. A diferença entre a paginação e a segmentação é que, o primeiro divide o programa em partes de tamanho fixo, sem qualquer ligação com a estrutura do programa, já o segundo permite uma relação entre a lógica do programa e sua divisão na memória. O sistema operacional mantém uma tabela com as áreas livres e ocupadas da memória. Quando um novo processo é carregado para a memória, o sistema localiza um espaço livre que o acomode. Na segmentação, somente segmentos referenciados são transferidos do HD para a memória. O sistema operacional consegue identificar as páginas modificadas através de um bit que existe em cada entrada da tabela de páginas, chamado bit de modificação, dirt bit ou modif bit. Sempre que uma página sofre uma alteração, o valor do bit de modificação é alterado, indicando que a página foi modificada. A política de substituição de páginas pode ser classificada conforme seu escopo, ou seja, dentre os processos residentes na memória principal quais são candidatos a ter páginas realocadas. Em função desse escopo, a política de substituição pode ser definida como local ou global. Assim sendo, a resposta é a letra C.